Causas atenuantes da responsabilidade do Estado. A responsabilidade do Estado é um dos pilares fundamentais do direito administrativo, referindo-se à obrigação que o Estado tem de reparar danos causados a terceiros em decorrência de suas ações ou omissões. No Brasil, esse princípio está consagrado na Constituição Federal de 1988, no artigo 37, parágrafo 6º, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado. Isso significa que, independentemente de dolo ou culpa, o Estado responde pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas funções. No entanto, essa responsabilidade não é absoluta, sendo possível que existam causas atenuantes que diminuam ou até excluam a responsabilidade estatal. As causas atenuantes da responsabilidade do Estado são fatores que podem reduzir o valor da indenização ou mesmo excluir a obrigação de reparar o dano. Entre as principais causas atenuantes estão o caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva da vítima e a participação de terceiros. Cada uma dessas causas possui características próprias e influencia de maneira diversa a responsabilidade estatal, dependendo das circunstâncias do caso concreto. O caso fortuito e a força maior são eventos externos, imprevisíveis e inevitáveis, que escapam ao controle do agente público. Ambos têm o efeito de excluir a responsabilidade do Estado, uma vez que, nesses casos, o dano ocorre em virtude de fatores alheios à vontade e ao controle da administração pública. Um exemplo clássico de força maior seria um desastre natural, como um terremoto ou uma enchente, que causa prejuízos a um particular. Nessa situação, o Estado não poderia ser responsabilizado, pois não teve participação direta ou indireta no evento. Outro exemplo que ilustra essa situação é o caso de uma queda de árvore em uma via pública durante uma tempestade de magnitude extrema, causando danos a veículos estacionados na rua. Se for comprovado que o evento foi imprevisível e que não houve omissão do poder público, o Estado poderá ter sua responsabilidade atenuada ou excluída. No entanto, se for demonstrado que a árvore já apresentava sinais de risco e que o poder público foi negligente ao não providenciar sua remoção, o Estado poderá ser responsabilizado. A culpa exclusiva da vítima é outra causa atenuante de grande relevância. Nesse caso, o dano decorre exclusivamente da conduta imprudente ou negligente da própria vítima, sem qualquer participação do Estado ou de seus agentes. A Constituição Federal de 1988 não prevê expressamente essa excludente, mas a doutrina e a jurisprudência admitem sua aplicação, uma vez que o nexo causal entre a ação estatal e o dano é rompido. Como exemplo, pode-se citar uma pessoa que, ao atravessar uma via pública fora da faixa de pedestres e sem atenção, é atropelada por um veículo oficial. Se for demonstrado que a vítima agiu com imprudência, a responsabilidade do Estado poderá ser excluída ou atenuada. Da mesma forma, a participação de terceiros no evento danoso pode reduzir a responsabilidade estatal. Quando o dano resulta de uma ação combinada entre o agente público e um terceiro, a responsabilidade pode ser dividida entre ambos, de acordo com o grau de contribuição de cada um para o resultado. Um exemplo disso seria uma colisão envolvendo um veículo oficial e um carro particular, onde ambos os condutores agiram de forma imprudente. Nesse caso, o Estado poderia ser parcialmente responsabilizado e a vítima teria direito a uma indenização proporcional à parcela de culpa do agente público. Outro aspecto importante a ser considerado é a chamada teoria do risco administrativo, que fundamenta a responsabilidade objetiva do Estado. Segundo essa teoria, o Estado deve arcar com os danos causados por suas atividades, mesmo quando não há culpa de seus agentes. No entanto, as causas atenuantes, como o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima, limitam essa responsabilização, uma vez que rompem o nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o dano. A atuação do judiciário é crucial na análise dessas causas atenuantes, uma vez que cabe ao juiz examinar as circunstâncias do caso concreto para determinar se há elementos que possam reduzir ou excluir a responsabilidade do Estado. A jurisprudência brasileira tem sido bastante flexível nesse ponto, analisando a proporcionalidade da responsabilidade estatal em cada situação específica. Em relação aos serviços públicos, há situações em que a responsabilidade do Estado pode ser atenuada em virtude das condições precárias ou emergenciais em que o serviço é prestado. Por exemplo, em uma situação de calamidade pública, como uma pandemia ou um desastre natural, a administração pública pode não ser capaz de oferecer um serviço de saúde ou segurança de maneira plena e eficiente.
Nesse contexto, os danos sofridos por particulares podem ser entendidos como consequência das circunstâncias excepcionais, o que pode reduzir a responsabilidade do Estado. Além disso, é importante ressaltar que a simples existência de uma causa atenuante não significa, necessariamente, a exclusão completa da responsabilidade do Estado. Muitas vezes, essas causas resultam apenas na diminuição do valor da indenização ou na repartição do ônus entre o Estado e a vítima ou terceiros envolvidos. O princípio da proporcionalidade é essencial na definição da extensão da responsabilidade estatal em casos de atenuantes. A culpa concorrente da vítima é um exemplo em que a responsabilidade é atenuada, mas não completamente excluída. Nesse cenário, tanto o Estado quanto a vítima contribuíram para a ocorrência do dano, e a indenização deve ser proporcional ao grau de culpa de cada um. Se, por exemplo, uma pessoa se machuca em uma calçada mal conservada, mas estava distraída ao usar o celular no momento da queda, pode-se entender que há uma culpa concorrente, com responsabilidade compartilhada entre o poder público e a vítima. Outro ponto relevante são os casos em que a ação do Estado, embora cause um dano, seja justificada por razões de interesse público ou de proteção a direitos fundamentais. Um exemplo disso seria uma desapropriação para a construção de uma rodovia. Embora o proprietário do imóvel tenha direito à indenização, a responsabilidade do Estado pode ser mitigada, já que a ação foi necessária para o bem comum. Aqui, não se trata exatamente de uma atenuante, mas de uma situação em que o interesse público justifica a intervenção estatal, com a consequente indenização proporcional. A doutrina e a jurisprudência também reconhecem que, em algumas situações, o Estado pode ser responsabilizado de forma mitigada quando a vítima contribuiu para o agravamento do dano. Por exemplo, em um atendimento médico de urgência, se a vítima se recusa a seguir as orientações dos profissionais de saúde e, por isso, sofre um agravamento em sua condição, o Estado pode ter sua responsabilidade atenuada, uma vez que o comportamento da vítima contribuiu diretamente para o resultado. Por fim, vale destacar que a existência de causas atenuantes não compromete o princípio da responsabilidade objetiva do Estado, mas sim a justa aplicação desse princípio às peculiaridades de cada caso. A função das atenuantes é justamente assegurar que a responsabilidade estatal seja aplicada de maneira justa e proporcional, evitando que o Estado seja obrigado a reparar danos pelos quais não contribuiu ou que foram causados por fatores externos e imprevisíveis. Em suma, as causas atenuantes da responsabilidade do Estado desempenham um papel fundamental na delimitação da extensão da responsabilidade estatal. Elas garantem que o Estado não seja sobrecarregado com a obrigação de reparar todos os danos, especialmente aqueles decorrentes de eventos imprevisíveis ou do comportamento imprudente de terceiros. Ao mesmo tempo, essas atenuantes não afastam a necessidade de o poder público agir com diligência e responsabilidade no cumprimento de suas funções. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!